Depois que saiu essa notícia, eu recebi muitas mensagens perguntando: Flazoeiro, que história é essa que o Flamengo quer envolver o Mateuzinho em uma troca com o Léo Ortiz do Bragantino? Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Matias Vinha, que procurou a diretoria da Roma e pediu para ser transferido para o Flamengo. Vou falar do final da novela Everton Ribeiro e vou deixar você, é claro, por dentro de tudo que tá rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, olha, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, você não paga absolutamente nada por isso e fica por dentro de todas as notícias e de todas as informações que estão acontecendo no Flamengo. Daqui a pouco vai ter chegada do Matias Vinha aí, se ele for contratado, chegada do De La Cruz, essa aí já está concretizada, com certeza. A gente vai estar lá, vai estar fazendo ao vivo, vai estar mostrando tudo para vocês. Então você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o teu like porque vai ajudar bastante, beleza? Bom, começar o vídeo aqui falando do ranking, né, de formação de jogadores em 2023, o Flamengo ficou em terceiro lugar, formando 60 novos atletas nas categorias de base. Em primeiro e em segundo lugar ficaram Grêmio e Fluminense, que formaram 66 novos atletas. Em terceiro está o Vasco, com 59, e em quarto está o Vasco, desculpa, com 59, em quinto São Paulo com 58, em sexto o Atlético Paranaense com 55, em sétimo Palmeiras com 54, em oitavo Bahia com 53, em nono Cruzeiro com 52, e em décimo o Corinthians com 48. Esse é o top 10 das equipes que mais formaram jogadores no ano de 2023. O Flamengo ficou ali em terceiro lugar, o primeiro e o segundo empatado com Grêmio e Fluminense. Bom, já que eu tô falando de base, o Matheus Gonçalves, né, foi jogar um jogo amistoso, ele que inclusive foi convidado pelo Zico para jogar amanhã, hoje, o Jogo das Estrelas no Maracanã, e ele deu uma entrevista e ele falou assim, ó, a expectativa é a melhor possível, acredito que fiz uma boa temporada com o Bragantino, ganhei mais experiência, rodagem, estou mais maduro, vai ser um excelente retorno e espero receber oportunidades, porque vou contribuir e vou dar meu máximo para continuar no Flamengo esse ano. Matheus Gonçalves aí falando sobre a sua volta ao Flamengo. Ainda não está certa se o Matheus Gonçalves ele vai fazer parte do grupo que vai para os Estados Unidos fazer a pré-temporada ou se ele fica no Rio de Janeiro para poder jogar o Campeonato Carioca junto com os outros garotos da base. Vale lembrar que durante o tempo que o Flamengo vai estar nos Estados Unidos, vão acontecer 3 jogos aqui no Brasil do Campeonato Carioca. E aí o Flamengo vai estar jogando essas partidas, vai estar jogando esses jogos, e aí o Matheus Gonçalves, né, vai ficar a critério do técnico Tite se vai levar ele para a pré-temporada ou se vai deixar ele aqui no Brasil para disputar essas partidas do Campeonato Carioca. Quem deve receber oportunidade também nessas partidas do Campeonato Carioca é o zagueiro Cleiton, que já está no profissional do Flamengo, mas ainda não está tendo oportunidades. Também tem a questão do Verton, tem os laterais também aí que devem surgir nas categorias de base, o Igor Jesus também, que já é do profissional, mas não teve muita oportunidade. Deve ser esse time aí, esses garotos que devem ficar para disputar o Campeonato Carioca. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Matias Vinha, que tomou uma atitude que até alegrou a diretoria do Flamengo. Ele que foi até a diretoria da Roma e pediu para poder vir jogar no Mengão. Ele chegou lá nos dirigentes e falou que quer ser negociado e pediu para que os dirigentes fossem mais maleáveis na negociação. Vale lembrar que o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros pelo jogador, a Roma bate o pé e pede 10 milhões de euros. O Flamengo tenta aí negociar um desconto com os italianos para trazer o lateral esquerdo, que é prioridade 1 na contratação para a posição. Sendo assim, o próprio jogador entrou em contato lá com a diretoria do Roma e falou, o negócio é o seguinte, eu quero ser negociado, eu quero ir para o Flamengo, eu quero sair daqui. Basicamente foi isso que ele fez e agora é esperar para ver o desfecho dessa negociação. Torcer também para que tenha um final feliz essa novela envolvendo Matias Vinha e Flamengo, uma negociação que já se arrasta aí pelo menos 2 semanas. Bom, saindo de Matias Vinha, vamos para Léo Ortiz, porque esse também pediu a diretoria do Red Bull Bragantino para ser negociado e ontem à noite saiu uma notícia na UOL, que foi do Bruno Andrade e do André Hernan, de que o Flamengo estuda a possibilidade de
colocar o Mateuzinho na negociação. Então eu já começo perguntando, você trocaria o Mateuzinho pelo Léo Ortiz? Você envolveria o Mateuzinho nessa troca? Coloca nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós. Daí eu vou dizer uma coisa, gente. Eu acho, vou dar aqui a minha opinião, que se o Flamengo envolver o Mateuzinho nessa troca, o Flamengo vai gastar bem menos dinheiro. Eu vou dar um exemplo. O Mateuzinho, apesar de não ter feito um ano de 2023 bom, ele se lesionou no começo do ano, ficou praticamente um ano inteiro fora. Quando ele volta ali era o Sampaoli, que não dava a ele nenhuma oportunidade. Depois chegou o Tite, chegou até a colocar ele para jogar ali meio que de zagueiro no jogo contra o Grêmio, se eu não me engano. O Tite também não teve muito tempo de dar uma rodagem ao Mateuzinho, enfim, pela maneira que o Tite pegou o time, pela maneira que o Tite pegou o campeonato, mas o Mateuzinho é um jogador que o Flamengo tem uma esperança de uma boa negociação. O Flamengo tem uma esperança de uma boa venda. Não digo que vai ser vendido por 100, por 200, por 150 milhões, mas o Flamengo tem uma esperança de fazer um bom negócio com o jogador. Então, assim, não faz muito sentido o Flamengo dar o Mateuzinho e ainda pagar 5 milhões de euros. Não faz muito sentido o Flamengo ir lá, dar o Mateuzinho e ainda pagar uma fortuna. Se o Flamengo envolver o Mateuzinho nessa negociação, é lógico que se o Flamengo for dar alguma volta, vai ser uma volta bem pequena. Eu vou dar um exemplo aqui para a galera poder entender. É como se eu quisesse comprar uma BMW e eu tivesse um Gol. Se eu pegar o Gol e quiser trocar ele numa BMW, a minha volta vai ter que ser muito maior do que se eu tiver, por exemplo, uma Mercedes e quiser trocar na BMW. Eu vou chegar lá com uma Mercedes, eu vou dar, às vezes, uma volta pequena, ou não vou dar volta nenhuma, vou trocar chave na chave. É basicamente isso. Tipo assim, o Mateuzinho é um jogador que o Flamengo estima conseguir fazer com ele uma boa negociação, fazer uma boa venda, e aí não vai trocar de qualquer jeito com o Red Bull Bragantino e ainda pagar um montão de dinheiro. Caso o Flamengo queira realmente negociar o Mateuzinho com o Red Bull Bragantino e o Red Bull Bragantino queira na troca com o Léo Ortiz, vai ser desse jeito, assim, ou vai ser um valor muito pequeno que o Flamengo vai pagar na troca, ou vai ser valor nenhum, vai trocar jogador por jogador, vai depender também se o Red Bull Bragantino tem o interesse no Mateuzinho, porque isso também conta muito do Red Bull Bragantino querer. Às vezes tá nessa negociação, nesse lenga-lenga, os caras querendo muito dinheiro, o Flamengo não tá querendo pagar, então, beleza, bota o Mateuzinho no negócio aí, vamos negociar de novo. Isso pode estar acontecendo, mas de fato, o que tem de fato é que se o Flamengo for colocar o Mateuzinho num negócio, não vai ser essa grana toda que o Flamengo vai pagar pelo Léo Ortiz, ou essa grana vai diminuir muito, ela vai quase que zerar e vai ser trocado jogador por jogador. Queria saber de você, trocaria o Mateuzinho pelo Léo Ortiz? O que você faria? Vale lembrar que se o Mateuzinho sair, ou o Varela sair, ou o Wesley sair, o Flamengo vai para o mercado para contratar também um novo lateral direito. A princípio, não está no plano. A princípio é manter os 3. Caso saia algum, o Flamengo vai para o mercado para poder contratar. Trocaria ou não o Mateuzinho no Léo Ortiz? Comenta, quero saber a sua opinião. Bom, mudando de assunto, falar agora de Everton Ribeiro, porque a novela está muito perto de acabar e o empresário do jogador disse que sexta-feira é o prazo final. Internacional e Cruzeiro fizeram propostas pelo atleta, proposta na mesa do Everton Ribeiro, tanto do Colorado como do Cruzeiro, e a situação é basicamente a seguinte: a oferta do Colorado é até melhor, a oferta do Internacional é até uma boa oferta, e o jogador já respondeu, tanto o Inter como o Cruzeiro, e disse que a prioridade dele é o Flamengo, que enquanto não tiver definida a situação dele com o Flamengo, ele não vai fechar com ninguém, e o teu empresário deu o prazo aí de sexta-feira para poder resolver a situação do jogador. Por isso que eu digo que é importante ser inscrito no canal, porque esse tipo de coisa acontece de uma hora para outra, é assim que acontecer, é óbvio que a gente vai gravar um vídeo, a gente vai fazer uma live para poder ir mantendo vocês muito bem informados sobre esse assunto. A situação do Everton Ribeiro é a seguinte: o jogador quer 2 anos de contrato, o Flamengo oferece 1, a prioridade do jogador é o Flamengo, e a gente segue também aguardando para ver como é que vai ficar tudo isso. Fato, falar de fato, é que o Everton Ribeiro quer ficar no Flamengo. O jogador quer permanecer no Flamengo e tem muitas ofertas de outros clubes. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí até na sexta-feira, que é o prazo máximo aí dado pelo seu empresário para poder resolver toda essa situação, tá certo? Flamengo segue na montagem aí do elenco, segue no mercado para contratar novos reforços. Tem a situação do Luiz Henrique, tem a situação do Vina, tem a situação do Léo Ortiz, e nós estamos atentos a tudo que está acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Se você não é inscrito no canal, já sabe, hein?
botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar e muito no nosso trabalho, teu like vai ajudar e muito no nosso crescimento e, é claro, vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, tamo junto.